Cinema e avião. Como é que o sonho de tocar as estrelas, voar e olhar tudo como Deus passou a ser o usufruto do capital e da ciência com a aviação? E como é que a ferramenta da ciência e da reprodução da vida como ela é passou a ser a imagem do sonho, da arte e da imaginação com o cinema? Oi, eu sou o João e essa é a coluna Pensamentos Quase Ensaio. É em um pequeno texto chamado Cinema e Avião que o pensador francês Edgar Morin faz o questionamento sobre essas máquinas. Ambas são produtos do desenvolvimento industrial na virada do século XIX para o século XX. No caso do avião, o desejo de voar já vinha sendo explorado desde a antiguidade com Dédalo e Ícaro. Ainda por lá, havia o relato da tentativa de Arquitas ao construir um pombo de madeira. Mas o melhor exemplo é o de Da Vinci, que projetou algumas máquinas voadoras entre suas várias invenções. Houve também o invento do balão, no século XVIII pelos irmãos Montgolfier, que conseguiram alçar voo tripulado. Há quem diga que um padre jesuíta nascido no Brasil colônia, Bartolomeu de Gusmão, havia tido êxito com um balão chamado Passarola, ainda no começo do século XVIII, sendo o primeiro padre do balão, ou padre voador, como é conhecido. Mas isso é uma controvérsia e eu não vou entrar nesse campo. A verdade é que o grande desafio era colocar algo para voar que fosse mais pesado que o próprio ar. Ao se aproximar já do século XX, Clément Ader faz também uma grande contribuição e também é apontado como um dos primeiros voos em 1890, com seu Avion. Apesar de não ter tido sucesso prático, no mínimo deu o nome do que hoje conhecemos como avião. E apesar dessa e de múltiplas outras tentativas que vinham acontecendo, o que torna esse desejo mais palpável, ou ao menos demarca um ponto histórico, são os norte-americanos irmãos Wright, em 1903, com o Flyer. Pouco tempo depois, em 1906, em Paris, o grande inventor brasileiro, Santos Dumont, realiza o mesmo feito, que apesar de não ser o primeiro, é o que tem a validade pública. Alça voo no famoso 14 bis carregando um suporte mais pesado que o ar, o motor, por um trecho de longos 60 metros. Assim, ele dá a projeção necessária para impulsionar toda a atenção para esse avião e, consequentemente, a continuidade do seu desenvolvimento técnico. Dumont, por toda a sua carreira, sempre abriu os projetos em pró à ciência ao mundo, diferente de outros pioneiros que priorizavam as patentes ou a arma de guerra. Após esse feito, estava encaminhada a aeronáutica que colheria os resultados rápidos e eficientes nos anos seguintes. Portanto, Dumont e todos esses dedicados sujeitos finalmente chegaram e inauguraram a pista em direção aos céus. Entretanto, o desejo finalmente realizado sofre uma mudança de rota. Aquela ideia sobre tocar as estrelas, explorar o mundo de cima e talvez o universo é raptada pela exigência histórica material que encaminha agora o produto avião aos interesses do capitalismo, da expansão tecnológica e principalmente dos assuntos de guerra, ganhando espaço como mais um instrumento ou uma arma utilitária. Assim, os primeiros experimentos dos inventores que em seus protótipos utilizavam madeiras, tecidos coloridos, bambus e papéis claros, procurando voar mais leve que o ar, harmonizando a claridade dos materiais com o próprio céu e o som de bater de asas, deu lugar à fumaça dos motores, ao alumínio cinzento, à graxa e mais à frente às bombas, às armas e ao estrondoso ruído ao cortar no céu. Não à toa é toda essa imagem monocromática que temos da primeira parte do século passado. Mas por falar em imagem, o que o cinema tem a ver com isso? Bom, tudo. Acabamos de ver as imagens dos experimentos finais do protótipo minimamente ideal do avião. Os filmes e o cinema também fazem parte desse momento histórico, não apenas para flagrar essas imagens, mas como a sua própria criação. Ela é quase toda simultânea aos aviões. Esse período inventivo e de corrida tecnológica tentava entregar ao mundo um novo século. Como seria possível registrar o mundo assim como ele é? Estudar a sua natureza e forma e demonstrá-la a todos. O curioso é que o cinema tomou a potência para se tornar algo para além da realidade. Como aconteceu com o avião, ele aparentemente tomou um destino talvez não pretendido. O advento que o proporciona, o cinema, tem antes um desenvolvimento ligado a duas coisas concomitantes do século anterior, a fotografia e a física do movimento. Nicéphore Niepce apresenta talvez a primeira fotografia que podemos ver. Apesar das inúmeras ferramentas, compostos químicos e todos os utensílios que foram sendo criados para a ideia de capturar uma imagem do tempo de uma vida real,
faltava algo essencial para chegar ainda mais perto do realismo, o movimento. E talvez tenha sido o físico Joseph Plateau que tenha demonstrado que esse era o caminho, com o fenacistoscópio e logo em seguida com o zootrópio de W. George Horner. Porém, como aponta Jorge Sadow, esses instrumentos basicamente eram ilusões de óticas para criar movimento, e isso poderia ter sido feito em qualquer período histórico anterior. Ainda assim, parecia sempre faltar algo. O realismo se manifestava com muito mais clareza na pintura do que na fotografia ou nesses experimentos iniciais. Mas a obsessão desses inventores e, antes de tudo, pioneiros, os levou a testar os limites da captação da imagem. A cada nova descoberta química acumulavam-se placas, papéis e películas, até que no final do século XIX, os irmãos Lumière aperfeiçoaram o cinetoscópio de Edison e os apresentaram ao público como cinematógrafo. Ou seja, em 1895 em Paris e 11 anos depois, na mesma Paris, em 1906, são assinalados nos anais da história a primeira exibição pública dessas máquinas. O filme exibido por uma câmera e o avião pilotado com motor. E o que veio depois? O desejo do homem de voar virou subproduto do comércio e da guerra, e a obsessão por recortar a imagem exata da vida virou sonho, imaginação. Portanto, talvez possamos pensar que o cinema tenha se metamorfoseado ao longo do tempo, afastando-se de seu propósito técnico original, idealizado por inventores engenhosos como os próprios irmãos Lumière, que, curiosamente, mesmo 2 décadas após suas primeiras exibições, eles ainda viam o cinema como um acidente de percurso, impulsionado por figuras como Méliès, pai do cinema de ficção. Da mesma forma, podemos nos perguntar se o avião hoje se distanciou daquela ideia onírica de liberdade, a possibilidade de voar, de ver o mundo do alto e contemplar a sua imensidão. Mas o fato é que a técnica não existe isolada, ela também serve à elevação do espírito, assim como a obsessão do espírito pode levar aos avanços fundamentais na técnica. Pensar que podemos entrar em uma máquina, flutuar sobre a terra por horas, atravessar nuvens, observar os desenhos dos rios, as cadeias de montanhas, a vastidão do oceano, perceber a curvatura do planeta e, por um instante, sentíssemos mais próximos dos astros, e depois de um tempo, pousar com segurança em um continente distante, há uma magia incontrolável nisso. Um encanto que persiste em cada partida e chegada. Algo semelhante aconteceu com o cinema. Aquilo que nasceu como um mero entretenimento, uma projeção de luz em uma sala escura, repleta de poltronas, logo se transformou em algo muito maior. Não foi apenas diversão. A fascinação causada pelas imagens projetadas, a curiosidade sobre a história dos outros e sobre as nossas próprias, fez do cinema um campo de teoria e forma. Um espaço onde os afetos humanos, os sonhos e as tragédias passaram a ser trabalhados artisticamente. A evolução dessa arte só foi possível graças à técnica. Aprender a pintar quadro a quadro, dominar o jogo de luzes, criar ritmos através da montagem, construir cenários pensados para cada enquadramento. O cinema, em sua essência, é o encontro entre imaginação e realização, e é justamente por meio da técnica que ele se manifesta. Por isso, acredito que essas duas coisas nunca podem ser separadas, o imaginário humano e o caminho para torná-lo real. Bom, espero que tenham gostado desse primeiro episódio. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima e se cuidem.